Boa noite a todos, então. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para fazermos a continuação aí do nosso estudo do livro Gênesis bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Ainda estamos estudando o capítulo 2, versículo 7, e com o amparo da obra Missionários da Luz, estamos abordando o tema reencarnação. Para continuar esse nosso estudo, antes eu vou pedir que a dona Silvia faça para nós a prece inicial. Vai levar os nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui iniciando mais um estudo dos dias. Que o Senhor possa nos abençoar, clarear nossa mente, que nós possamos compreender o estudo e colocar em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. Desde já agradecemos a oportunidade. Jesus ampara a todos nós, encarnados e desencarnados. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado, dona Silvia. Como foi dito então, estamos ainda no versículo 7 do capítulo 2. Nós estamos estudando a segunda parte dele, onde informa, que Deus soprou nas narinas do ser humano o sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Nós vimos que um dos significados que se pode dar para esse sopro é a questão da reencarnação, porque a palavra sopro, ela vem do grego, pneuma, significa também espírito, sopro ou respiração. Então, imaginamos um ser inanimado que se torna vivente após esse sopro. Como o sopro também simboliza espírito, podemos tratar isso como também a reencarnação. A reencarnação, o espírito que carrega a vida, o espírito que anima o corpo. Tanto que depois da morte, o corpo volta para o pó da terra. O ser humano feito do pó da terra volta o corpo físico para o pó da terra. Nós então começamos a estudar isso aí e lembramos do exemplo da reencarnação de Segismundo. Está lá nos capítulos 12 e 13 do livro Missionários da Luz, mas lendo aí esses dois capítulos, achamos outras coisas também interessantes e por isso resolvemos percorrer com mais cuidado, mais paciência, esses dois capítulos, e meio que agora a gente está, paralelo ao Gênesis, fazendo um estudo mais aprofundado um pouquinho, não aprofundado, mas assim, com mais tranquilidade, sobre esses dois capítulos do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Boa noite, Débora. Nós começamos então... Boa noite a todos. Boa noite. Nós começamos então na semana passada a leitura do capítulo 12 desse livro, Missionários da Luz, onde começa a falar aí sobre o Segismundo, que ele estava querendo reencarnar, o Herculano, que é um mentor também que estava tratando desse caso aí da reencarnação de Segismundo, procura então pelo Alexandre, que é o mentor de André Luiz nessa obra, que André Luiz acompanha assim o Alexandre mais de perto nas tarefas dele, e faz um convite. Então, Herculano convida o Alexandre para ajudar nesse processo reencarnatório do Segismundo, porque ele era também conhecido do Segismundo. Eles eram de um mesmo grupo numa reencarnação passada e o Alexandre, então, se dispõe a ajudar. Vou ler o último parágrafo que nós paramos na semana passada e dar continuação. O Alexandre então responde assim: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes. Boa noite, Leandro. Boa noite. Estejamos então confiantes no auxílio divino. Esse Adelino aqui então, ele seria o pai
de Segismundo nessa reencarnação aí que estava sendo programada. Em uma vivência anterior, Adelino e Raquel eram maridos, né? Marido e mulher. Segismundo se apaixonou por Raquel, tiveram então, ao que tudo indica, aí um episódio de relacionamento, onde houve traição então, né, do Adelino por parte da Raquel e o Segismundo sendo participante nisso também. Nesse intuito aí, então de recuperar a honra, né, como se fazia em tempos mais antigos, tudo indica aqui que eles fizeram um duelo e Segismundo então mata o Adelino, né, provavelmente aí com um tiro no peito. No desenrolar da história a gente vai ver o porquê disso. E aí então fica esse karma, fica essa dívida. E ele tenta, né, depois o Segismundo, dizem aqui que ele era um homem de boa índole, que fazia muitas coisas boas, mas que sucumbiu, né, nos delírios aí da paixão irremediada, né, da ansiedade, de não resistir aos ímpetos desse prazer que muitas vezes é um falso prazer, né? Na maioria das vezes, se prejudica alguém é um falso prazer. Aí é o egoísmo, né? A gente pensando só na gente mesmo, sem preocupar com o bem-estar do outro. Esse episódio de Segismundo aqui, gente, ele não é incomum, não é raro acontecer. Aliás, é muito comum acontecer a maioria dos deslizes que ocorrem, os deslizes sérios que ocorrem nos processos reencarnatórios, muito deles, maioria deles, por causa da confusão que se faz a respeito da sexualidade, que é sagrada, mas que nós deturpamos, na maioria das vezes, num simples prazer material, e com isso a gente acha que para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de prazer, qualquer coisa vale. Temos o ditado que a carne é fraca, né, para justificar esses erros, e na verdade a carne é mesmo. Ela é tão fraca que ela nem vive sem o espírito. É por isso que é o espírito que tem que coordenar. O ser humano se torna vivente depois do sopro de vida, depois da reencarnação. É o espírito que domina. Então, quando conscientemente a gente toma essa decisão de, a qualquer custo, suprir os nossos prazeres, não tem essa de carne fraca. É um espírito ainda fraco. É um espírito ainda materializado. Prefere ainda os bens materiais do que os espirituais. Esse tipo de prazer momentâneo que o ladrão rouba, que a traça corrói e que vai gerar karmas. Então já é um alerta. E é interessante a dinâmica, né, do livro, que se a gente lê assim, direto a gente não para perceber, mas veja, Segismundo desencarnou então com esse compromisso por causa de um deslize na área da sexualidade, que acabamos de falar, muito comum. Em vários momentos aqui depois, Alexandre vai dar uma aula sobre o que é verdadeiramente sexo, sexualidade e até energia sexual, que Emmanuel comenta mais, né? Mas aqui ele dá umas pinceladas também. Quer dizer, ao mesmo tempo que mostra uma história de queda, o livro também mostra pra gente qual que é a maneira correta de encarar, como que é então da forma certa, né? Às vezes a gente não pega essa didática, né? É por isso, gente, que assim, até especialistas ficam impressionados com as obras, principalmente de Chico Xavier. Mais de 400 e todas, gente, muito bem feitas, em estilos diferentes. Tem poema, tem crônica, tem romance, tem livro quase que científico. A gente pega Evolução em Dois Mundos, ciência pura. E aí é o que comprova, né, a mediunidade abençoada de Chico. Não existe ninguém que escreveu sobre tanta coisa variada e de forma tão perfeita.
É porque não é um único autor. São especialistas que o Chico só recebia, né? Só não, né? Ele era o intermediário aí disso. E esse livro aqui, então, é uma didática, né, por trás disso aí, que a gente acabou de observar. Continuando, então, nossa leitura. Para quem chegou depois aí, gente, eu avisei que eu vou ficar hoje até às 19h40, porque eu tenho um compromisso lá na participação na rádio hoje, na Cultura, 8 horas. Então a gente vai terminar um pouquinho mais cedo para dar tempo de conseguir chegar lá. Eu vou continuar Tiago, lendo. Oi? só uma coisa rapidinha. Domingo eu assisti online, né? Virtualmente a palestra lá do Capela do Sol foi sobre reencarnação. Você viu lá, não? Não vi. Foi Felipe, não sei, eu esqueci o nome dele. Eu Achei vi, bastante interessante, é. Depois, na hora que você eu não tiver mais conheço, tempo assim, não vi ainda a palestra do Felipe, mas eu vi que era ele que ia dar é, foi sobre a reencarnação. Eu falei, legal que a gente vai estudando isso agora, né? E falou uma Gostei. coisa interessante que a gente viu aqui. Não, na verdade, é tudo mais ou menos o que você falou mesmo. Só que eu não consigo lembrar, Thiago. Eu lembro Tá. na hora É, da cabeça, não dá. ficou É só, gravado lá, depois eu dou uma é olhada. uma coisa, é só uma coisa que ele falou que eu fiquei assim, intrigada. Inclusive, eu até perguntei, mas eu não sei assim se eles respondem assim depois ou se na hora não responde, né? Uhum. Eu quis perguntar, porque ele falou assim que tem não sei quantos bilhões de espírito para encarnar ainda, né? 200 e tantos bilhões, eu acho, de espírito para encarnar. E eu falei assim, e falou que está tendo muito reencarnação ultimamente, entendeu? Aí eu fiquei assim, mas não está desencarnando mais do que encarnando, não? Aí ele não, assim, não respondeu, mas que na hora, meu interesse era isso mesmo, em saber, está reencarnando mais ou desencarnando mais? Porque do jeito que ele falou que tem bilhões de espíritos para reencarnar. Ó, E o a que gente viu aí que teve um desencarne tão grande, né, nessa pandemia. Sim. Aí pegando, se a gente pegar historicamente, né, a população mundial ela cresce, né? Ela vai aumentando e principalmente agora nesses últimos séculos, do 18 para frente, ela aumentou muito, principalmente depois aí do advento do espiritismo e tal, por dois Sim. motivos, por dois Hum. motivos. Uma coisa natural no sentido de a gente tem mais recursos médicos, né? Termos medicamentos, a ciência evoluir, então muitas doenças que existiam antigamente que eram fatais, né? Tuberculose matava mesmo, porque não existia antibiótico. Sim. Depois existiu, passamos a viver mais. A expectativa de vida do ser humano aumentou. E outra Eles morriam coisa, muito jovens, né? morri Muito muito jovens, era jovem. Na 30, época de 40 anos no Jesus, máximo. a faixa de desencarne, faixa média de idade, né? A expectativa de vida, que eu quero dizer, era em torno de 40 anos. Então, assim, era jovem mesmo, né? Só quem tinha muito dinheiro, os reis, né? O povão lá comia bem, né? Tinha a vida mais tranquila, então vivia um pouquinho mais. Mas além disso, né, dos recursos melhorarem, a própria evolução moral. A gente não mata mais um ao outro por qualquer coisa, igual era antigamente, né? Aqui nesse caso mesmo a gente falou de duelo. Antigamente era comum você resolver as coisas e matava mesmo. Era para honrar, né? Por exemplo, uma filha que perdesse a virgindade antes do casamento, o cara que, que ocasionou que teve relação e que ocasionou a perda da virgindade, era chamado para um duelo com o pai da menina, para decidir quem, para lavar a honra, né? Aí ou um dos dois, e o duelo era até um dos dois morrer. Então a gente ficou mais tolerante. Ainda temos muitas guerras, né? Mas antes tinha muito mais. A gente matava qualquer coisa. Então foi uma. Então, Ah, pensando assim, dessa forma que você está explicando, aí eu vou entender realmente que tem que ter mesmo milhões e bilhões de espíritos aí querendo uma oportunidade para reencarnar, né? Eu sim. achava que era o contrário, porque morre muita gente, né? Quer dizer, mas não tanto quanto antes, né? Eu acho que, igual você está falando, Esse é o morrer primeiro muitíssimo motivo. mais. Esse é o primeiro motivo. Enquanto os recursos melhoraram, a gente evoluiu e parou
matar por qualquer coisa, né? Ainda temos muitas atrocidades, mas graças a Deus o mundo vem evoluindo. Segundo motivo, que os estudiosos explicam também, estamos na última hora. Lembra dos trabalhadores da última hora? Nós estamos lá naquele momento que está chamando todo mundo, pegando de roldão, porque são as últimas oportunidades de reencarnar na Terra antes do mundo de regeneração. Então, reencarnação em massa mesmo. Por isso que a gente vê, né, essa turbulência no mundo. Ao mesmo tempo que nós temos aí, por exemplo, várias almas missionárias, né, fazendo trabalhos maravilhosos, a gente ainda vê pessoas tendo atos bárbaros, como se estivesse vindo lá da época medieval e achando que resolvem das coisas. A gente vê crime assim horrendo, vê coisas que a gente fala, meu Deus do céu, será que esse mundo está evoluindo mesmo? É por causa disso, né? Mesma hora que a gente vê músicas maravilhosas, com uma harmonia muito bela, né? Escutamos aí um Tim e Vanessa, letras que quase que levam nossa alma, né, para um descanso, assim, para a gente ver também músicas de cunho sexual, deturpado, totalmente, com letras muito baixas, né, assim, em termos até de vibração mesmo. Quando vemos música que eleva a vibração, vemos outras que cai a vibração. E é interessante, gente, uma vez, o poder de música, né? Uma vez eu estava na Casa do Caminho, no nosso estudo lá na sexta, né, quando era presencial o estudo do Evangelho na sexta-feira. Nossa, foi um estudo tão bom, eu não lembro qual foi o tema, mas eu saí de lá assim, nossa, que vibração, beleza. Entrei no carro, aí passei descendo a rua Santa Juliana ali, quando cheguei perto da Lagoa Boa Vista, um tanto de gente num bar que tem lá na esquina, assim, vocês vão saber, tem à esquerda, descendo da Casa do Caminho à esquerda, na esquina, enche de mesa, vai até lá no Lagoa, e um carro tocando um funk tão alto. E eu vim, né, com toda a paz lá do estudo e tal, mas quando eu vi, eu parei naquele trânsito intenso assim, e simplesmente acabou. Quando eu vi, eu estava segurando o volante e balançando a cabeça, assim, no ritmo da música, já sendo conduzido. Quer dizer, eu pensei, meu Deus, como que a gente é tão levado assim rapidamente para, né? Aí eu não estou difamando a música nem nada, mas eu falo assim, como que o material puxa a gente, como que a gente ainda é ligado, né? Mas, então a gente vê nessa dicotomia, está muito polarizado, a gente vê muita coisa boa, mas também muita coisa ruim por causa disso. É um momento de reencarnação em massa. Então, assim, se a gente for pegar em termos históricos, está tendo, né, desde que a gente consegue contabilizar a população, tem um acréscimo, vai aumentando a quantidade de gente no nosso planeta, hoje beirando aí os 7 bilhões, né? 7, alguma coisa, ou 6,8, de pessoas encarnadas na Terra. E o que a gente tem de notícia, Eliane, que o pessoal comenta também, é que a população desencarnada é em torno de 4 vezes maior do que a população encarnada. Então, se nós temos mais ou menos 8 bilhões aqui, lá nós temos 4 vezes mais uns 32. Assim, né? Nos planos próximos à Terra, né? Em volta do nosso planeta, nas colônias e tal. A população desencarnada é maior. Então, agora assim, 200 e tantos bilhões, eu nunca ouvi dizer. Já ouvi dizer isso, que é 4 vezes mais lá. Não, ele falou assim, que precisando encarnar 2 bilhões e 400 milhões, alguma coisa assim, sabe? Ele não falou foi 28, bilhões. Não. Hã? Não foi 28, não. 28. Não, 28 milhões? Bilhões. Bilhões? Nossa. Porque a gente tem... Eu vi falar em bilhões, aí eu fiquei espantada. Eu falei, nossa, mas tem isso muito... mesmo. Do jeito que a gente vê morrer pessoas, né, desencarnar, e ter esse... É porque ele falou que está reencarnando mais do que desencarnando. Entendeu? Sim, isso é verdade, porque a gente aumenta, a população tem aumentado. Isso é verdade. Aí a gente fica pensando assim, que hoje em dia,
que há uns anos atrás, estou te atrapalhando aí, já que vai dar seu horário. Não, pode falar. Mas se a gente for analisar, que há uns anos o controle da natalidade diminuiu muito os nascimentos, né? E essa opção que tem hoje alguns casais por adotar os bichinhos em vez de ter filhos, né? Então eu falo assim, gente, como que essa população ainda cresce dessa forma? E a quantidade de crime bárbaro que tem, hoje mesmo eu estava falando, meu marido me contando um caso, que eu não gosto, ele fica vendo televisão, eu não gosto nem de ficar sabendo, como que as pessoas matam por nada, assim, uma coisa horrorosa. Então, realmente tem muito espírito desencarnado mesmo. Se a gente Mas olhar isso lá... essa impressão também, né, que morre muita gente, é porque só se noticia isso, né? Infelizmente é horrível. Porque o que dá mais audiência ainda, a maioria de nós ainda, somos inclinados para essas audiências de coisas que não são tão agradáveis, né? Eu também não gosto. Detesto ficar sabendo, eu também não gosto de ficar gosto. sabendo. Detesto, sinceramente. Eu falo que ninguém vem contar a gente uma coisa muito boa, né? Mas fala assim, nossa, viu que maravilha, aconteceu, não sei na onde. Só coisa ruim que o povo conta, que essa televisão divulga, credo. Coisas Ainda bem que boas eu já não tô nessa fase mais. Mas coisas boas acontecem. Só aqui em Sete Lagoas mesmo a gente pode citar aí, ó. Gente, não tem uma noite que não tem pelo menos um grupo de pessoas lá no centro da cidade distribuindo comida para os moradores de rua. Casa do Caminho fazia, Mensageiros faz, eu acho que tem uma Cidade de Deus que faz também. Então, assim, é só porque, primeiro, geralmente quem faz isso não faz para divulgar. Faz porque gosta, porque ajuda e porque não está preocupado com a recompensa de agora, né? E segundo, é porque o mal gosta exatamente disso, de divulgar, né? Divulgação. E é o que chama atenção, é o que dá audiência. Então tem essas duas forças opostas, né? Enquanto o bem vai agindo silenciosamente, o mal age e espalha, né? Então a gente tem a impressão que só está acontecendo esse tipo de coisa. Então, só para fechar aí. Sim, os dados históricos mostram que tem reencarnado mais gente do que morrendo. Tanto que a nossa população tem crescido ao longo dos anos. E o que eu sei dessa questão de quantidade, que os estudiosos comentam, é que a população desencarnada é em torno aí de 4 vezes mais do que a população encarnada. Então, se nós temos, atualmente, né? Então, se nós temos 7 bilhões, mais ou menos aqui na Terra, temos mais ou menos 28 bilhões do lado de lá. Todos esperando uma chance. Então, é por isso que a gente fala assim, ó, eu não pedi para nascer. Implorou, você não pediu não, implorou, né? Porque lá tem muita gente na fila, por isso que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Melhorar pelo menos um pouquinho aqui agora, né? Porque depois a oportunidade vai ser muito, uma espera muito grande. Pode ser que demore um pouquinho, né? Dona Silvia. Mas aqui, esses espíritos têm que reencarnar todos antes da mudança, da transição do mundo de expiação para regeneração? Eu creio que não. Assim, já tem uma... É porque, na verdade, assim, a gente coexiste, né? O fato... Nem sempre precisa-se de reencarnar para aprender as coisas. A reencarnação é prova, né? E expiação. Às vezes a gente precisa passar mesmo pela experiência para aprender. Mas tem espíritos que ficam anos e anos no outro plano, também evoluindo, também aprendendo, sem precisar de estar encarnado. Então, esses 4 vezes mais aí são igual aqui na Terra, né? São todos, são a gama de espíritos, assim, desde os mais evoluídos, missionários que ajudam, até aqueles mais sofredores. Igual aqui também, não quer dizer que todos que estão lá vão precisar. Às vezes tem até outros que já são de outros planos e que estão só em missão. Né? A gente está falando só em termos de proporção. Proporção mesmo. Entendi. Obrigada, Thiago. Não. Dona Silvia, falar? Tá na hora de nós terminar, Thiago. Não, mas eu ia só... É porque a Liana falou desse negócio. Aí hoje, assim, eu tenho ido muito em hospital por causa da Débora, né? Uhum. Lugar de mulher grávida.
Aí eu ia falar com a Eliana. Eliana, hoje mesmo eu fui lá no Nosso Senhora das Graças. Gente, eu fiquei lá 2 horas sentada. O que eu vi de mulher entrando na maternidade para ganhar menino e o tanto que ficou lá fora, fazendo ficha, fora as que estavam lá dentro. Eu duvido que tinha tanto defunto igual menino. Nossa, dona Silvia, Tem ainda não. bem, né? Ainda bem que não tinha tanto assim. Pois está nascendo mais, viu, Liana? É, Graças a Deus, nós ainda está tendo oportunidade. É verdade, é verdade, porque a gente não fica sabendo, né? Porque isso aí, ó, não divulga, né? Se fosse um É igual tanto de o Tiago defunto lá, eu ia falou, divulgar. essa coisa aí, não chama atenção, É né? verdade, nossa. Aham. Mas isso é muito bom, né? Então tá nascendo muita gente, é muito bom, né? Também. é. Ô, gente, vou dar uma lidinha aqui em alguns parágrafos só para a gente continuar um pouquinho. Então, a sós com um mentor devotado e amigo, André Luiz, né, começou a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se deparava. Ele queria contribuir nesse caso da reencarnação de Segismundo. Nunca tiveram oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Embriologia é o estudo lá vem de embrião, né? Então, estudo de concepção, de feto, de células, esse processo mesmo de nascimento, né? Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Isso aqui é André Luiz falando com Alexandre. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Gente, olha só, fala aqui que assombra, né? Porque a gente acha assim que o processo reencarnatório, quando planejado, né, igual está aqui, a gente acha que é simples, né, que é uma coisa assim corriqueira, e não, né? Tem tudo aqui por trás. E esse último parágrafo aqui, Alexandre comenta, né, um dos mais importantes problemas da felicidade humana é o quê? Aproximação fraternal, perdão recíproco, semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Por quê? A reencarnação é essa ferramenta para proporcionar isso daqui. Só que a gente demora para aprender. A gente vem, reencarna, quase que comete os mesmos erros, promete um tanto de coisa enquanto está só o espírito, depois que encarna a gente não consegue suportar as tentações da carne e lá vai a gente ladeira embaixo de novo. Às vezes, em vez de resolver problema, a gente causa mais problema. E a misericórdia divina vai agindo, mas a justiça também age. Chico Xavier fala para nós que tem um amigo dele que pergunta por que Jesus fala assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele pergunta para Chico assim, mas por que fala para buscar a justiça e não a misericórdia? Aí Chico Xavier fala assim, olha, a justiça está acima da misericórdia. Ela está acima. A misericórdia permite que a gente tenha a oportunidade de reparar algo que a gente fez. Ou seja, de estar de acordo com a justiça divina. Né? Então Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, mas é infinitamente justo. E no fim das contas, né, por quê? A gente só estará salvo
cada um de nós vai se salvar quando a consciência estiver tranquila. E para a consciência estar tranquila, precisamos estar quite com o quê? Com a justiça divina, né? Então a misericórdia é ferramenta para a gente ficar quite com a justiça. Então, eu vou parar aqui porque deu tempo, mas a gente leu um pouquinho. Vamos focar nesse último parágrafo, vamos pensar nisso aqui, ó. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana: aproximação fraternal, perdão recíproco, semeadura do amor através da lei reencarnacionista. É no capítulo 12 isso? Capítulo 12, nós estamos na segunda página dele, bem no começo. Entendi. Uhum. Eu posso destacar aqui e mandar para nós lá. Tá, gente? Vamos ler isso aqui. Se quiserem, vamos continuar lendo em casa. A gente lê aqui. Porque como são muitas páginas, assim, eu estou fazendo uma leitura, eu não estou parando em todos os parágrafos, não. Fazendo uma leitura para a gente não ficar muito tempo também e não sair tanto, né, tanto tempo sem o Gênesis. Então vamos lendo em casa, porque aí vai fluindo também, a gente vai contribuindo, né? Cada um com o que reparar aqui. Mas hoje vamos ficar nessa. E eu peço desculpa a vocês, porque não deu para ficar mais 1 hora. Mas na semana que vem a gente volta com o nosso horário normal. Gravei o programa de hoje, gravei hoje o estudo. Lá no nosso canal, todos os outros também já estão gravados, quem quiser voltar. E em casa vamos lendo aí, né, a continuação e vamos pensar um pouquinho nesse último parágrafo, que aí a gente continua discutindo na semana que vem. Ok? Ok. Então tá. Vou fazer a prece final por nós. Jesus, nosso Mestre, benfeitores espirituais, amigos que nos acompanham, obrigado por todas as bênçãos, pela oportunidade de esclarecimento, por tudo que nos dá, Senhor. Ilumine nossa noite, ilumine a nossa semana, nossa casa, nossa vizinhança, todos os lares que necessitam do seu amor, do seu carinho, todos os lares em que ocorrem processos reencarnatórios, onde há ainda algumas dívidas para sanar, mas também muitas missões benéficas a serem cumpridas. Que o Senhor ilumine, Senhor, o seu amparo com a sua luz, inclusive os nossos. Esse ambiente de prova, esse ambiente difícil às vezes, mas abençoado pela misericórdia e pelo amor de Deus. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Noite a